Fala, tropa do canal do Montanha Simulados, muito bem-vindo, bem-vinda. Prazer imenso ter você aqui. Pessoal, no vídeo de hoje, esse é o primeiro vídeo aqui da saga do Ministério Público da União. Vamos tratar aqui hoje sobre 30 questões de direito administrativo, todas as 30 questões banca CESP. Galera, não sei se vocês sabem, mas temos hoje três bancas que estão disputando aí, né, para fazer o concurso, FGV, Sebrasp e IDECAN. Eu chuto na banca CESP que vai fazer o concurso. Deixa aí nos comentários para qual chute aí que você encaminha aí, FGV, Sebrasp ou IDECAN. Galera, se inscreva aí no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aí do canal da saga MPU, Polícia Institucional. Certo, galera? Primeira questão aí, direito administrativo na tela. Julguem o item a seguir de acordo com o regime jurídico das autarquias. Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou. Tempo aí para vocês responderem. Gabarito na tela. Errado, galera. A despeito das autarquias serem de fato dotadas de autonomia, isto não significa que sejam entes desprovidos de quaisquer mecanismos de controle. Em um desses instrumentos fiscalizatórios é denominado de supervisão ministerial, controle também chamado de tutela, que é exercido pela administração direta sobre as entidades da administração indireta de uma dada pessoa política, União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios, dentre as quais as autarquias e que se opera nos termos da lei institutora da entidade. Trata-se, por isso mesmo, de uma fiscalização bem mais restrita, por isso que é limitada ao que dispuser a lei de criação da entidade, devendo a ter-se a verificação do cumprimento dos objetivos institucionais da entidade, bem assim a harmonização de sua atuação com a política e a programação do governo no setor de atuação de ente fiscalizado. Próximo. As autarquias responderão objetivamente pelos danos provocados por seus agentes a terceiros, ainda que se comprove que esses agentes tenham agido com prudência, perícia e cuidados exigidos. Tempo. Gabarito na tela, certo, galera? As autarquias respondem objetivamente pelos danos causados, independentemente de dolo ou culpa. As bancas costumam cobrar também, trocar aqui ó, objetivamente por subjetivamente, mas não. A autarquia responde objetivamente e independe de dolo ou culpa. Próximo. O instrumento adequado para a criação de uma autarquia é o decreto, pois o ato é de natureza administrativa e de iniciativa privada do chefe do poder executivo. Tempo. Gabarito da 3, errado, galera, conforme a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, somente por lei específica pode ser criado autarquia, galera. Próximo. O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão para se vingar do servidor. A autoridade determinou que, a partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem do imóvel.
Com referência à situação hipotética, julgue o item que se segue. O ato praticado pela autoridade superior, como todos os atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade. Entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar ato que tinha sido praticado de acordo com o princípio da legalidade. Tempo. Gabarito da 4. Errado, galera. Estamos falando de abuso de poder da modalidade desvio de poder. Está relacionado com o poder hierárquico e não com o poder disciplinar. Próximo. Mesmo enunciado da anterior, na situação apresentada, a ordem exarada pela autoridade superior é ilícita por vício de finalidade. Tempo. Gabarito da 5 na tela. Certinho, né, pessoal? Macete sobre as espécies de abuso de poder. A finalidade é o famoso FDP, finalidade desvio de poder, e a competência é o CEP, competência excesso de poder. Próximo. O servidor público federal estável, habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Tempo para vocês. Gabarito da 6, errado. Na verdade, existem outras hipóteses de perda do cargo do público por parte do servidor estável, além de condenação em sentença judicial transitada em julgado. São elas: primeira questão, processo administrativo disciplinar, procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa na forma da lei complementar e, para fins de contestação de despesas com pessoal. Assim sendo, o uso da palavra só torna a assertiva incorreta, porquanto desprezaram-se as demais hipóteses constitucionais de perda do cargo público por parte do servidor estável. Então, essas aqui são as hipóteses da perda do servidor efetivo. Anotem aí, galera, muito importante. Próximo. Os atos praticados pelos servidores do MPU possuem presunção de legitimidade, não sendo possível, por isso, questionar-se administrativamente a veracidade dos fatos expostos em declaração por elas exarada. Tempo. Gabarito da sétima. Errado. A presunção de legitimidade é um atributo presente em todos os atos administrativos. Por meio dela, até que se prove o contrário, os atos são considerados legais e aptos a produzir efeitos jurídicos. Tal presunção, contudo, não é absoluta. Anotem aí, galera, não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser contestada pelos particulares que se sentirem lesados. Próxima. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser exonerado a qualquer momento, independentemente de motivação. Tempo.
Gabarito da oitava, certinho, galera. Em resumo, a demissão ad nutum é um mecanismo que permite a exoneração de servidores ocupantes de cargos em confiança ou comissionados a qualquer momento, sem a necessidade de justificativa formal, em contraste com servidores efetivos que têm garantias legais de estabilidade e devido processo legal, né? Próximo. Os impedimentos, as proibições e os deveres previstos na Lei 8.112 somente se aplicam a servidor público após a posse, momento em que ocorre a investidura no cargo. Tempo. Na tela. Errado, galera. O erro está em definir somente depois da posse. Mesmo antes da posse, quando ocorre a nomeação, o futuro servidor já está sob a égide da Lei 8.112, pois se ele não tomar posse nos 30 dias após o ato de nomeação, ela se tornará sem efeito. Então, nesse caso, ele já sofre com as proibições, impedimentos e deveres previstos na Lei 8.112. Próxima. À luz da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei do Processo Administrativo, julgue o seguinte item. Em recursos de procedimento administrativo, é possível a retratação da autoridade que haja proferido a decisão impugnada? Tempo. Na tela certinho, pessoal, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de, olha o tempo aqui, em 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Galera, anotem esse prazo aqui, é muito importante, em 5 dias. Próximo. O princípio da impessoalidade implica a atribuição de responsabilidade por atos administrativos ao órgão ou ente que os haja produzido e não ao agente público que os tenha praticado, visto que o direito administrativo adota em relação aos agentes públicos a teoria da representação. Tempo. Gabarito da 11. Errado, pessoal. O correto é a teoria do órgão. Teoria segundo a qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, ou seja, a pessoa jurídica para a qual trabalha e não a sua pessoa. Na jurisprudência brasileira, essa teoria manifesta nas decisões que não aceitam o ajuizamento da ação de indenização pelo particular diretamente contra o agente público causador do dano. Portanto, tão correto é a teoria do órgão. Próximo. Se um prefeito desprovia imóvel privado a fim de atingir um desafeto político seu, ficará caracterizado desvio de finalidade, ainda que a referida autoridade seja competente para o ato, e este seja, em tese, cabível. Tempo.
Gabarito da 12 na tela. Certo, pessoal? Como a gente já viu no bizu anterior, né? Abuso de poder se divide em desvio de poder ou finalidade. Quando o ato possui vício na finalidade, deve ser sempre público. FDP, né? Finalidade, desvio de poder e excesso de poder. Ato possui vício de competência. O agente público excede sua competência na execução do ato. É o CEP, né? Competência, excesso de poder. Próxima. A essência do regime jurídico das autarquias deve amoldar-se à sua respectiva área de atuação, como, por exemplo, economia, cultural, etc. Tempo. Na tela, errado pessoal. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito privado criada para desenvolver atividades típicas de Estado. Cuidado! Os conselhos de fiscalização profissional também são autarquias de direito público e, apesar da exigência de concurso, os funcionários são regidos pela CLT, ou seja, são empregados públicos. Logo, é importante lembrar que haverá algumas peculiaridades entre as autarquias. Próximo. Em regra, a administração pública não depende de decisão judicial para executar os próprios atos. Tempo. Gabarito na tela. Certo, pessoal, né? Autoexecutoriedade é poder da administração pública de executar suas próprias decisões sem haver necessidade da tutela judicial. Assim, a administração pública por si só cumprir as funções com os seus próprios meios, ainda qual tal execução interfira na esfera privada do administrado. Próximo. O ocupante de cargo público vitalício pode perdê-lo por sentença judicial, mas não está sujeito à aposentadoria compulsória. Tempo. Na tela, errado, galera, de acordo com a súmula 36 do STF. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória em razão da idade. Próximo. O poder disciplinar confere à administração pública a prerrogativa de apurar infrações e aplicar sanções aos servidores públicos, bem como às pessoas físicas e jurídicas privadas que estabeleçam relação jurídica especial com ela. Tempo.
Na tela certa, né, galera? Poder disciplinar, aplicar sanções, poder punitivo, aqueles que possuem vínculo específico com o poder público. Funcionário público particular com vínculo especial contratado, vínculo jurídico específico especial, né, que é igual ao poder disciplinar. Vínculo jurídico geral, poder de polícia. Próximo. Um dos critérios a ser observado no processo administrativo federal é a proibição de cobrança de quaisquer despesas processuais dos interessados. Tempo. Na tela errado, galera. Nos processos administrativos será observado, entre outros, o critério da proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único, inciso 11 da Lei 9.784. Próximo. De acordo com a Lei 8.112, o servidor não poderá eximir-se do cumprimento de seus deveres por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Tempo. Gabarito na tela certinho, né, galera? De acordo com o artigo 239, por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Próximo. A sanção e o veto pelo presidente da República de projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional são exemplos de atos administrativos de controle. Tempo. Gabarito da 19 na tela. Errado, galera. A sanção e o veto pelo presidente da República de projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional são exemplos de atos políticos, atos de governo. Próximo. Nas licitações públicas, a participação de pessoa jurídica em consórcio depende de autorização expressa no edital do certame. Tempo. Gabarito da 20 na tela. Errado, galera. Em regra, a participação de pessoa jurídica em consórcio é permitida. Lembrando que pessoa jurídica consorciada não pode participar de vários consórcios em uma mesma licitação, na intenção de ter maiores chances, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados nessa função.
Portanto, a participação de pessoa jurídica em consórcio pode ser vedada? Sim, mas a vedação deverá ser devidamente justificada no processo licitatório. Próxima. Em razão do pressuposto do juiz natural, o órgão do Poder Judiciário deve afastar a ilegalidade imposta por agente público autoritário, representante do Estado, independentemente de interesse ou petição do administrado. Tempo. O gabarito da 21 na tela. Errado, galera. Primeiro erro. Não tem nada a ver com o princípio do juízo natural. E o segundo erro, controle judicial é mediante provocação. Então, o Poder Judiciário não deve afastar, é mediante só provocação. Próximo. No que refere à lei de improbidade administrativa e o sistema de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte. O ato doloso manifesta-se com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, sem que baste a voluntariedade do agente. Tempo. Na tela, certo, galera? Para um ato ser considerado doloso na lei de improbidade administrativa, a pessoa deve ter agido com a intenção clara e consciente de cometer algo errado. Não basta apenas ter feito a ação, é preciso que ela tenha querido especificadamente alcançar aquele resultado ilegal. Observação na lei de improbidade administrativa, galera, anteriormente é a modalidade dolosa e culposa. Hoje, com a mudança, somente admite-se a modalidade dolosa, não cabe mais modalidade culposa na lei de improbidade administrativa. Próximo. O Poder Judiciário pode rever atos praticados por agentes de todos os órgãos da administração direta e indireta e de poderes da União, os estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que configura o exercício do controle jurisdicional da atividade administrativa. Tempo. Na tela, certo, galera? Conforme a Constituição e a jurisprudência dos tribunais superiores garantem ao Poder Judiciário a competência para revisar atos de todos os órgãos da administração pública, em todos os níveis de governo. Este controle jurisdicional é essencial para assegurar a legalidade e proteger os direitos dos cidadãos contra abusos e ilegalidades administrativas. Próximo. A autoridade que identificar indícios de atos ou fatos de improbidade administrativa deve representar ao Tribunal de Contas competente para a adoção das providências necessárias. Tempo. Na tela, errado, galera, conforme o artigo 7
da LIA, né, Lei de Improbidade Administrativa, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Próximo. O sistema jurisdicional brasileiro adota o contencioso administrativo de jurisdição una, ao definir que qualquer lesão ou ameaça a direito ficam submetidas ao controle jurisdicional. Tempo. Na tela, errado pessoal, existem dois sistemas administrativos, né? Também denominados de mecanismos de controle, são eles. Primeiro, sistema de contencioso administrativo, sistema francês, é aquele que o Poder Judiciário não pode intervir nas funções administrativas. Essas estariam sujeitas apenas à jurisdição do contencioso administrativo, que não é o sistema adotado no Brasil, e sim o segundo aqui, pessoal, o sistema jurisdicional único, o sistema inglês, tem como principal característica o fato de que todos os litígios são sujeitos à apreciação e à decisão do Poder Judiciário titular da função jurisdicional. Portanto, decisões tomadas no âmbito administrativo podem ser levadas à vistas do Poder Judiciário. Então, no Brasil, adota-se os sistemas de jurisdição única, né? Sistema inglês. Próximo. O Tribunal de Contas da União julga as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta da União, né? Bem como as dos que deram causa a qualquer prejuízo ao erário na aplicação de valores públicos. Tempo. Gabarito na tela. Errado, pessoal. Compete ao Congresso Nacional julgar contas oriundas de dinheiro público. Controle direto, né? O TCU, ele emite parecer prévio e auxilia o Poder Legislativo no controle externo, controle indireto, né? Próximo. O Poder Legislativo, em razão da representatividade popular, exerce controle sobre a administração pública em geral. Tempo. Na tela, certinho, galera. O Poder Legislativo, devido à sua representatividade popular, exerce controle sobre a administração pública em geral. Esse controle é realizado por meio de diversas ferramentas, como comissões parlamentares de inquérito, né, as CPIs, audiências públicas, fiscalização e aprovação de contas, entre outras. Esse papel de fiscalização é fundamental para garantir a transparência e a legalidade dos atos administrativos. Próximo. Os tribunais de contas exercem controle concomitante e subsequente sobre os atos dos agentes da administração pública. Tempo. Na tela, certo, pessoal? Os tribunais de contas exercem controle concomitante e subsequente sobre os atos dos agentes da administração pública. Esse controle concomitante significa que os tribunais acompanham e fiscalizam as ações administrativas enquanto estão sendo realizadas de modo a prevenir irregularidades. Além disso, também realizam o controle subsequente, revisando os atos administrativos após sua execução para verificar se estão de acordo com a lei e os princípios da administração pública. Próximo. O controle realizado pelo Poder Legislativo limita-se
ao controle parlamentar e político, sendo reservado ao judiciário o controle da legalidade de atos administrativos. Tempo. Gabarito errado, pessoal. A alternativa está errada porque restringe indevidamente o papel do poder legislativo ao controle parlamentar e político, ignorando seu papel no controle da ilegalidade dos atos administrativos, especialmente por meio do controle externo, exercido com o auxílio dos tribunais de contas. Além disso, sugere que o controle de legalidade é uma função exclusiva do poder judiciário, o que não é o correto. Tanto o legislativo quanto o judiciário exercem controle sobre a legalidade dos atos administrativos, cada um dentro de suas respectivas competências e funções. Última questão: controle interno, que pode ser realizado pelo Poder Executivo, é também uma espécie de controle administrativo. Tempo. Na tela. Certinho, pessoal. A alternativa está correta ao afirmar que o controle interno exercido pelo Poder Executivo por meio de suas unidades de auditoria interna é uma espécie de controle administrativo. Esse controle é essencial para garantir a regularidade e a eficiência na administração pública, contribuindo para o cumprimento das metas governamentais e para a transparência na gestão dos recursos públicos. Fechou, galera? Muito obrigado por assistir. Inscreva-se aí no nosso canal. Muito foco, força, fé, bons estudos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, grande abraço!